as obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Versículo 9. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que no caso de Abraão, a fé é-lhe atribuída como justiça. Versículo 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa, porque a lei produz a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. E por fim, o versículo 18. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. Sente e glorificando o nome do Senhor pela sua palavra. Amados irmãos, a nossa responsabilidade essa noite é a de trazer a continuidade da carta de Paulo aos Romanos, nessa feita trazendo uma exposição do capítulo 4, que trata a respeito da justificação pela fé. Amados, quando nós nos dobramos a ler e meditar sobre a justificação pela fé, entendemos que Paulo, ele se estende do capítulo 3 e versículo 21 dessa mesma carta aos Romanos até o capítulo 5, versos do 1 ao 11. E como é que ele divide esse estudo sobre a justificação pela fé? Primeiro, ele fala da justificação pela fé como a resposta de Deus diante da insuficiência do homem em poder se salvar. Nós vemos no capítulo 3 que fala sobre a questão da depravação total. E o versículo-chave que fala a respeito da depravação total é o versículo 10, porque diz que não há um justo sequer, não há um que entenda. Então, no homem não há condições, porque depois da queda de Adão, do pecado original, todos nós nascemos com a mancha do pecado. E aí se faz necessário que Deus tome uma atitude através de uma nova aliança em Cristo Jesus, que nos dá o direito da justificação pela fé. E é justamente a partir dos versículos 21 ao 31 de Romanos 3, em que Paulo, ele trata do que é a justificação. Nesse capítulo 4 que nós vamos tratar, Paulo, ele explica como a justificação ela opera, como a justificação ela vai se materializar, vai se realizar na vida do homem chamado por Deus no plano de salvação. E nos capítulos 5, dos versos 1 ao 11, nós temos Paulo agora falando dos efeitos da justificação na vida do convertido, em que nos traz paz com Deus. Mas como fomos encarregados de trazer a mensagem do versículo 4, eu quero meditar um pouquinho com a igreja nessa noite sobre como a justificação pela fé ela ocorre na prática. O tema central do capítulo 4 de Romanos é como a justificação pela fé ela surte efeito em nós na prática. A partir do exemplo de Abraão, que é considerado na Bíblia como pai da fé, porque através da fé de Abraão nós alcançamos a redenção e as promessas. Quando em Gênesis capítulo 12 Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não está falando de uma bênção material, ele não está falando de uma promessa de bênção material para nós. Quando aquela promessa ela é dita a Abraão, Deus está dizendo a Abraão: através da fé que eu gerei em você,
e trouxe você para a comunhão, trouxe você para se aproximar de mim, trouxe você para a redenção. Agora, através da sua fé, quem seguir o seu exemplo de fé, vai receber a redenção, vai receber a comunhão, vai receber a aproximação pela graça de Deus. É por isso que Abraão é chamado pai da fé na Bíblia Sagrada. E onde Paulo ele fala também de que Abraão é o pai, como diz o versículo 1, humano, porque através dele surgiu a nação de Israel. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e aí depois de Jacó nós temos Rúben, nós temos Levi, nós temos Issacar, nós temos os 12 filhos de Jacó. Então Abraão, ele, além de pai da fé, ele também era o pai dos judeus. E agora, Paulo, ele traz a memória, porque Romanos foi necessário escrever, porque estava havendo um embate, estava havendo uma discussão, estava havendo um dilema entre judeus e gentios, ou seja, aqueles que não nasceram da linhagem sanguínea do judeu, quem tinha direito à salvação. E Romanos ele trata justamente disso. Na graça de Deus, e a justificação se estende a todos aqueles que reconhecem o sacrifício redentor de Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, decide viver uma nova vida e agora recebe a justificação pela fé. Mas Romanos capítulo 4 nos mostra alguns pontos importantes sobre como a justificação pela fé acontece na prática. Primeiro, dos versículos 1 ao 8, Romanos 4 nos mostra que a justificação, ela não se alcança pelo esforço do homem. Como o próprio nome diz, justificação é o ato de tornar justo. Paulo utiliza uma linguagem do direito, utiliza uma linguagem jurídica, forense, do fórum da lei, para mostrar como Deus redime o pecador, como converte o pecador depois de ele atender a chamada poderosa do Evangelho. Porque até enquanto nós não recebemos a mensagem e estamos mergulhados nos nossos delitos e pecados, a Escritura diz que nós estamos numa situação de injusto. Nós vivemos a injustiça. E a justiça que é reservada para nós é a de condenação. Mas agora, depois da fé gerada em nós, quando nós recebemos a palavra do Evangelho, é necessário que Deus dê uma resposta à nossa conversão. E qual é essa resposta? Justificação pela fé. Porque se faz necessário primeiro crer, se faz necessário primeiro nascer a fé. Então por isso que a justificação, ela não necessita ou não se recebe, porque justificação a gente não alcança, justificação é recebida. É Deus estando num patamar de juiz, e agora dando uma sentença: pelo sangue de Cristo você está justificado, pelo sacrifício da cruz você está justificado. Agora não precisa mais fiança, porque tem hora que para a gente ser liberado de um processo a gente precisa pagar a fiança, né? Mas teve uma fiança que foi paga por nós, a fiança da cruz do Calvário. E é por isso que Isaías no capítulo 55 diz: venha de graça, sem dinheiro, coma, beba da água da vida. Por quê? O preço já foi pago.
a fiança já está lá, ó, quitada. Enquanto nós estávamos no mundo, fazendo a vontade do mal, vivendo no pecado, a cédula de condenação já estava garantida para nós. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, a assinatura de sangue, registrou na nossa cédula, está pago. Está pago. Agora não precisa mais viver sentença, agora não precisa mais cumprir pena, agora não precisa mais sofrer nenhuma sanção perante o tribunal de Deus. Porque depois da nossa conversão nós estamos justificados. E é por isso que não precisa ou não se recebe a justificação por obras humanas. Porque se Deus fosse recompensar o justo, a glória não era de Deus. Se Deus fosse nos recompensar por causa de alguma obra, de algum feito, e aí eu preciso ser mais incisivo naquilo que eu vou dizer, porque devido a uma interpretação errada da Bíblia Sagrada, ainda tem gente que pensa que para alcançar a graça de Deus, precisa percorrer uma romaria descalço, subir uma escadaria de joelho, muitas vezes com uma pedra na cabeça. Ei! O preço já foi pago na cruz do Calvário. Ei, esse mérito não é meu, esse mérito não é teu, esse mérito não é do homem. O sangue de Cristo garante a justificação para todo aquele que crê. É por isso que não se recebe por nenhum ato nosso. Porque o próprio profeta Isaías diz: a justiça do homem é o quê? Trapo de imundícia. Muitas vezes a gente quer ser bem recompensado, mas muitas vezes nosso irmão está necessitando, aí a gente não quer ter a mesma misericórdia que um dia a gente precisou. É por isso que a misericórdia de Deus, ela se estende para todos. E não depende de nenhum mérito nosso. Porque se Abraão precisasse tomar mais alguma atitude, o mérito não era de Deus. Na verdade, as obras, elas só são válidas depois que a gente se torna nova criatura. Como está escrito em Efésios capítulo 2 e os versículos 8 ao 10. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura sua, nova criatura, para as boas obras. Veja, entenda uma coisa: as boas obras são para depois da justificação. As boas obras são a prova de que a fé na salvação em Cristo foi gerada em nós. Não é um requisito, não é uma exigência para que a gente possa alcançar a justificação. As boas obras da luz são uma consequência da justificação. Então, por isso que não há condições de se receber por obra. Primeiro, porque se fosse por obra, a glória não é de Deus. Segundo, porque a nossa natureza, como o capítulo 3, o capítulo anterior explicou, sendo depravada, caída. Porque depravado não quer dizer pornográfico. Depravado quer dizer caído, distante de Deus. Como está escrito no versículo 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nenhuma obra nossa sem fé, ela tem validade. Mas Abraão alcançou a justificação pela fé. Louvado seja Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, por meio da experiência pessoal, porque a gente muitas vezes pensa, e eu já ouvi esse ensino na igreja,
de que Abraão, enquanto ele esteve na Mesopotâmia, na casa dos seus pais, era idólatra, era crente, era não. Porque no capítulo 11 de Gênesis diz que Abraão é da geração de Sete, de Enos e de Enoque. Era da geração que buscava a Deus, era da geração que buscava ao Senhor, era da geração que tinha comunhão com o Senhor. E o que aconteceu no capítulo 12 de Gênesis? A experiência pessoal de Abraão, porque existe uma diferença do tempo que a gente aprende por ouvir para o tempo que a gente tem conhecimento pela experiência de conhecer a Deus na profundidade, de conhecer a Deus na comunhão, de conhecer a Deus na união, de conhecer a Deus na amizade, como Abraão alcançou. Porque Abraão, sendo pai humano, ele nos deu o exemplo. Porque muitas vezes a gente pensa que esse direito está muito distante de nós. Mas se um pai humano alcançou essa justificação, Deus está querendo dizer pela sua palavra, isso não foi exclusividade de Abraão, você sendo limitado, você sendo pecador, mas se você me amar, se nós amarmos a Deus, se nós quisermos a graça de Deus, nós alcançamos a comunhão pela justificação através da fé. A nossa necessidade é de se apropriar dessa palavra como regra de fé e prática. Não é por meio do sacrifício, porque assim como diz aqui o versículo 4 e 5, ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Nós entendemos a graça de Deus, é o favor dele que nós recebemos sem merecer. Se a gente trabalhasse pela justificação, não tinha mérito no favor de Deus, mas na dívida pelo nosso trabalho. Do dia 1º ao dia 30 ou 31 de cada mês, depois de a gente cumprir toda a nossa jornada, a gente espera receber o quê? Salário. Então salário é a retribuição, é o retorno esperado pelo tempo de trabalho. É dívida, é justo. Se o trabalhador, ele compareceu à sua jornada de trabalho, é dívida do empregador assalariar. Mas a gente, sem mérito, sem condição, sem capacidade, a graça que é o favor imerecido de Deus, nos alcançou e nos justificou. E colocou em nós a justiça de Cristo, porque justificação é isso, é nos tornar justo, tirar de uma condição de pecador condenado, e depois de nos trazer, aleluia, a redenção ainda é colocada sobre nós a justiça de Cristo, que cumpriu e satisfez toda a lei dada a Moisés, para agora inaugurar a lei de um novo pacto, a lei da graça, a lei da vida. Nós sobrevivemos porque sobre nós está a lei da vida. E é por isso que eu deixei de muitas vezes falar besteira. Porque às vezes no meu ímpeto, no meu ânimo, eu dizia, se Deus tratasse como fosse no Antigo Testamento. Se Deus fizesse. Irmão, o primeiro da fila era eu. O primeiro da fila era eu, porque eu cheio de defeito, cheio de pecado, tendo que me santificar a cada dia. Aí ainda ia abrir a boca para dizer, se Deus tratasse como no Antigo Testamento. O primeiro a não viver era eu, irmão.
E é por isso que a gente precisa ter um olhar de misericórdia, porque primeiramente a misericórdia de Deus nos alcançou. A gente não pode jogar fora ninguém, não pode deixar ninguém para trás, porque um dia quando nós estávamos numa vida em que ninguém nos valorizava, todo mundo nos condenava, a misericórdia de Deus nos alcançou, nos deu um banho de sangue, lavou da nossa culpa, do nosso pecado, da nossa condenação, e hoje nós estamos aqui. Mas precisamos sempre lembrar, é fruto da misericórdia de Deus. E é por isso que as obras, elas não surtem efeito para receber a justificação, porque o favor de Deus é fruto da sua misericórdia. É por isso que o sacrifício de animais, os holocaustos, as ofertas, como está escrito aqui, nos versículos 6, 7 e 8, assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Sabe o que é que Davi está querendo dizer aqui? Se o coração não tiver quebrantado, não adianta sacrifício de animal, não adianta expiação, não adianta holocausto, não adianta partir o animal no meio, queimar a gordura. Porque primeiro o coração tem que estar arrependido. E é por isso o grande problema que Deus disse, rejeitar as ofertas do povo em Amós 5 e 9. Amós 5 e 9, Deus diz, eu estou enfadado, eu estou cansado das assembleias solenes de vocês. Eu estou cansado da oferta do holocausto todo ano. Eu estou cansado, eu estou enfadado, eu estou enjoado. Por quê? Antes da expiação do sacrifício, precisa haver primeiro a expiação do coração, o arrependimento do coração. Aleluia! A fé em Deus no coração. Louvado seja Deus, para que o nosso coração seja transformado, para que nós possamos viver a vontade de Deus. É por isso que Paulo afirma em Romanos 12, que a gente já tratou, ou vai tratar ainda aqui. Romanos 12, versículos 1 e 2. Exorto-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias que há em Cristo Jesus, que apresenteis o vosso corpo, alma e espírito, santos e agradáveis a Deus, irrepreensível, que é o vosso culto racional. Para apresentar um corpo santificado a Deus, é preciso primeiro uma mente renovada pela palavra do Evangelho. Então a purificação, ela precisa ser de coração, e é justamente isso que diz aqui o versículo 9. Porque a justificação, ela se alcança pela pureza de coração. No versículo 9, Paulo diz, essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? A circuncisão era um ritual de purificação praticado como mandamento de Deus a Abraão, que no 8º dia de um menino nascido, era retirado aquela pele do seu órgão íntimo, do seu órgão genital. A circuncisão era retirada dessa pele como sinal de quê? De purificação. E agora Paulo diz no versículo 9 que essa justificação, ela alcança tanto o que fez a circuncisão, o que fez a purificação da sua genitália,
como também aquele que não fez. Porque primeiro a purificação tem que ser de coração, primeiro a pureza tem que ser de coração, primeiro a pureza tem que ser de mente, primeiro a santificação tem que ser de mente, primeiro a vontade de Deus precisa ser entendida na nossa mente. É do entendimento. Aí depois a gente faz. A gente segue na vontade do Senhor. É por isso que Paulo, ele continua. Fizemos aqui a menção de 12:1. Em 12, versículo 2 de Romanos, Paulo continua. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem faz a renovação do entendimento em nós? O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e guia em toda a verdade. Se a circuncisão do coração não tiver sido feita pelo Espírito Santo, irmão, não adianta a circuncisão da carne, não adianta a purificação da carne. É primeiro, aleluia, a circuncisão da mente, a purificação da mente, para depois a purificação do corpo. Porque se a gente fazer isso sem entendimento, vira religiosidade. Muita gente, até no nosso meio, que faz as coisas sem saber nem porquê. Muitas vezes vem no domingo, porque não tem nada melhor a fazer. Mas se a gente entendesse o poder do sacrifício de Jesus, que nos livrou de tanta situação lá fora, muitos de nós fomos livrados até da morte. Louvado seja o nome do Senhor, para agora viver uma renovação de vida. A gente tinha que entrar aqui, igual aquele coxo lá de Atos capítulo 3, saltando, cantando e dando glória a Deus. Porque pela nossa natureza nós não tínhamos direito de estar aqui. Mas pela justificação pela fé, Cristo nos deu o direito de entrar com alegria e confiança na presença de Deus. É por isso que Paulo diz que a justificação ela veio para todos. Agora a circuncisão ela é insuficiente. Por quê? Os judeus, nessa época que Paulo escreveu, eles defendiam o seguinte: eu já fiz a circuncisão, eu aprendi a lei, eu tenho a herança natural de ser descendência de Abraão, então para mim está tudo certo. Só estava faltando uma coisa: viver pela fé que Abraão viveu. Só estava faltando viver a fé que Abraão viveu. E é isso que nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo, que trouxe essa palavra essa noite, a ser convidado a viver pela fé, a andar por fé, a caminhar dependendo pela fé. Porque foi a fé em Deus que nos justificou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque como diz o versículo 11, o sinal da circuncisão é um símbolo, é um selo, um símbolo. Símbolo quer dizer o quê? Uma demonstração no exterior. É igual ao batismo. Muita gente acha que o batismo, as águas que tem ali naquele tanque, tem um poder purificador, assim, um poder sobrenatural, né? Que quando o homem desce, que ele volta, ele vai voltar nova criatura. Mas não. Para o batismo ter efeito, eu já preciso ter sepultado o homem velho de mim, ó. O homem velho já tem que ter morrido, sepultado, colocado uma placa, ainda jogado uma pá de cal em cima. A placa de concreto assim, ó, para ele nem sair. Nem sair de lá, fica para lá.
Velho homem aqui não. Porque eu fui resgatado pelo sangue de Cristo para ser uma nova criatura. Então, assim como o batismo, a circuncisão é apenas um símbolo. Não é a circuncisão que vai me purificar. Eu já tenho que estar purificado de mente, eu já tenho que estar purificado de coração. Eu tenho que ter o meu entendimento voltado para Deus, para assim eu me tornar puro diante dEle e justificado pela sua graça. Louvado seja Deus. Porque senão, irmão, dá certo não. Eu posso fazer o que for, mas eu não vou alcançar a graça. Se a gente desse para o batismo sem o entendimento certo da Bíblia Sagrada, uma certa vez eu disse isso quando eu dei esse estudo. Eu desço um pecador seco e subo um pecador molhado. Mas se uma nova criatura desceu ali, oh glória. Se eu já desci ali com o senso de nova criatura, pode se preparar para dar fruto, pode se preparar, aleluia, porque vai haver permanência, vai haver frutificação, vai haver, louvado seja o nome do Senhor, transformação verdadeira. Porque o entendimento foi primeiro no coração, no nosso entendimento, na nossa mente, porque coração na Bíblia quer dizer mente, entendimento. Louvado seja Deus. É por isso que a justificação ela alcança todos, independente da purificação ou não, de um órgão, de que quer que seja. Até quando Jesus Cristo diz: lance fora seu olho, lance fora sua mão, que é melhor você ir sem a sua mão ou o seu olho para a salvação do que descer todo ao inferno. Aquilo não é uma fala literal assim, para você cortar, para você arrancar o olho, não. Tire da sua frente tudo aquilo que lhe faz pecar, porque agora você já foi resgatado por Deus. Tire a sua mente daquilo que te faz pecar, porque agora você foi chamado para ser uma nova criatura em Cristo. Então tire da sua frente. Faça como Davi no Salmo: tirarei diante de mim as coisas mais dos meus olhos. Retirarei. Por quê? A graça de Deus ela não pode ter sido derramada em mim em vão. A graça me afasta do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa muito importante: a justificação ela não pode ser por meio da lei. Versículo 15 nos traz essa verdade. Por quê? Versículo 15 aqui está escrito, 14:15, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Nós entendemos que a função da lei escrita na Torá, e o que é a Torá? Aqueles 5 livros dados a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É onde está resumido todo o código de leis de Israel. Mas quando nós meditamos sobre essas leis, nós entendemos primeiro que a lei ela servia para expor os pecados do homem. Porque à medida que Jeová diz ao seu povo: santificai-vos, Ele está lhe dizendo a sua palavra: eu separei vocês porque vocês viviam no meio de um povo idólatra, de um povo pagão, de um povo pecador. E agora eu preciso que vocês mostrem através do cumprimento da lei que vocês têm uma identidade, a identidade de ser meu povo. Mas veja
seja a natureza da lei mosaica. Ela tinha um caráter, primeiro, de imposição. Porque quando nós vamos ler o livro de Levítico, que é o código de leis resumido de Israel, porque em Levítico está escrito sobre a lei das ofertas, a lei do holocausto, a lei do sacrifício, a lei do sacerdócio, até a lei dos alimentos puros e impuros, animal que se podia comer, animal que não se podia comer, relações pai e filho, entre irmãos, relações conjugais e também sexuais, e depois tudo o que ia acarretar consequência se o povo não cumprisse. Em resumo, Levítico é isto. É Deus dizendo ao povo: você vai fazer assim, você não vai fazer assim, e se você fizer diferente do que eu lhe proibi, agora você vai sofrer essa consequência aqui. Aí está lá escrito a partir de Levítico capítulo 13, é lepra, é impolação, é todo tipo de mazela, todo tipo de doença. É refluxo, é fluxo, é pustema, é escária. Porque lepra, no tempo da Bíblia Sagrada, era tudo relativo ao que feria a pele. Hoje é que pela ciência a gente sabe que lepra é uma doença causada por uma bactéria, mas antigamente no tempo da Bíblia, e a gente não precisa desacreditar a Bíblia por isso, porque a compreensão do escritor da época era que toda ferida que surgisse na pele era lepra. E decorrente de quê? Pecado. Pecado na área sexual trazia o quê? Refluxo, inchaço do ventre. E na Bíblia é chamado de quê? De lepra. Orgulho. Dava brilho, né? A pele ficava brilhosa, aquela pele esticada, brilhosa. E esse estudo, quem fez o esboço foi Russell Shedd, que cada tipo de lepra, ela tinha correspondência de um pecado diferente. Fluxo que saísse do homem, relação sexual indevida, pele esbranquecida e brilhosa, orgulho, e assim por diante. Mas tudo isso eu estou trazendo para vocês para explicar que a lei, ela era insuficiente para salvar, porque o caráter da lei, além de ser impositivo, ou seja, obrigado a você viver um código de conduta, ela também tinha um caráter proibitivo. Muita coisa a lei diz, não pode. E se a gente transpassar esse não pode, aí vem as consequências. Primeiro, quando Jeová, quando transmitiu a lei a Moisés, disse: aquele que transgredir a lei será cortado dentro do seu povo. Muitas vezes a gente pensa que isso é exílio, né? Quando a Bíblia diz ser cortado do seu povo, é porque a pessoa ia ser banida, exilada, expulsa, ia viver fora do acampamento. Vá para o original para você entender. Ser cortado do povo era ser fulminado na hora, descia fogo do céu e... até apedrejamento, incineração, a pessoa ser queimada viva por causa de um pecado. Porque a função principal da lei era justamente essa: impor, proibir e punir. Mas veio Cristo, cumpriu toda a lei, aleluia, abriu um novo testamento, ou seja, uma nova aliança de salvação. E agora a gente vive na graça. E deixa eu lhe dizer uma coisa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo do 6 ao 7, quando se fala a respeito da letra mata,
Muita gente confunde aquela letra de 2 Coríntios 3 e 6 com o conhecimento da Bíblia, com o estudo da Bíblia, com a teologia. Mas a explicação desse versículo está justamente em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 7. Se a mídia puder me ajudar, colocando aqui no painel, eu agradeço. Mas assim está escrito, 2 Coríntios capítulo 3, versículo, glória a Deus, 6 e 7. Que assim diz: foi Ele que também nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não veja que eu estou mostrando. A letra de 2 Coríntios 3 e 6 não é o conhecimento teológico, não é a capacitação bíblica. É a lei dada a Moisés, que era a letra da morte, porque quem transgredisse estava condenado diretamente a morrer. Quando nós não estávamos na graça de Deus, a gente estava condenado diretamente ao quê? A morte espiritual. A condenação eterna. Não tinha choro nem apelação para nós não, irmão. Enquanto a gente não entrou na graça de Deus, a gente estava debaixo do peso da lei. Aí eu acho engraçado, porque tem tanta gente especialista em direito que diz que o direito brasileiro, a lei só dá direito. Ai, valer. A partir do artigo 927 do Código Civil, responsabilidade, ou seja, aquilo que o cidadão brasileiro responde se ele infringir a lei. Código Penal, título 1 dos crimes contra a vida e a pessoa humana. E que se estende até o capítulo, ou melhor, o artigo 300 e pouco, do crime contra o Estado Democrático de Direito. Aí você vai ver o que é cabível àquele que infringe a lei. Código Trabalhista tem imposição da lei tanto para o empregador como para o empregado. Se o empregador, ele quebra o contrato, paga a multa. Se o empregado, ele quebra o contrato, pode ser até demitido. Agora diga se a lei não pune. Porque é a função da lei, regular e punir. Mas da lei da vida do Espírito, Deus nos garantiu a liberdade, tirou de nós a natureza do pecado, e agora nós vivemos a liberdade para servir a Deus. Quem disse que na graça não tem liberdade? Mas a liberdade é para viver para a glória de Deus. Quem disse que na graça a gente não se diverte? Na graça a gente se diverte, mas se diverte para a glória de Deus. Se diverte sem beber, se diverte sem se prostituir, se diverte sem pecar. Pode até sambar para Jesus se quiser na bandinha, ô glória. Porque faz na liberdade do Espírito de Deus. Então por isso que a justificação não pode se alcançar pelo rigor da lei. Por quê? A lei ela tinha a função de punir. O homem na sua natureza não podia cumprir toda a lei. Porque é isso que Paulo vai dizer depois. Se cumprir 612 mandamentos e faltar um porque a lei era de 613, acabou. Acabou. Tinha boquinha não.
tinha que cumprir os 613. Por isso que veio o Filho de Deus, sem mancha, sem mácula, sem pecado, cumpriu toda a lei. Porque quando ele diz lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus: pensais vós que eu vim revogar? Não, eu vim cumprir. Mas cumprir para agora formar um testamento perfeito, para que todos tivessem direito através da graça de Deus. E depois de receber a justificação pela graça de Deus, agora de modo a viver uma vida no Espírito. Porque só não se comunica com as obras da carne, irmão, quem vive a vida no Espírito de Deus. E essa vida no Espírito de Deus, ela só vem a nós por meio de quê? Do ato de justificação que Deus decretou ao nosso respeito. Quando nós aceitamos a Cristo e reconhecemos a nossa necessidade de tê-lo como Senhor e Salvador. Por último, aqui eu já caminho para o fim. A justificação, último ponto, se recebe pela fé naquele que justifica o pecador que se arrepende e crê. Eu vou dizer uma coisa à igreja. Sabe qual é o grande problema de nós não estarmos desfrutando mais da plenitude das bênçãos espirituais? É porque a gente muitas vezes está buscando receber, mas não está tendo comunhão com aquele que é capaz de nos dar. Não está havendo a comunhão com aquele que é capaz de nos justificar. Tem muita gente querendo justificação, mas não está querendo viver os mandamentos do Deus que justifica o pecador. E aí é onde reside um grandíssimo problema de não estarmos vivendo mais como viviam os nossos irmãos de 20, 30, 40 anos atrás. E eu não estou dizendo isso como saudosismo, eu não estou dizendo isso como uma coisa do passado, porque a Bíblia, ela nos garante em Hebreus capítulo 13 e o versículo 8, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele operou antigamente, Ele opera agora em nosso meio. O Deus que é poderoso para fazer coisas maravilhosas no passado é o mesmo poderoso para operar no nosso meio agora. O problema é que tem muita gente que está querendo viver igual aqueles 10 leprosos. Quando 9 recebeu, foi embora, só não teve a capacidade de voltar e agradecer. Mas Abraão recebeu a justificação pela fé. E deixa eu lhe dizer uma coisa, era necessário que Abraão recebesse essa justificação já na antiga aliança. Por quê? No tempo que Abraão viveu, não existia lei. A lei foi dada por Deus a Moisés, cerca de 700 anos depois. Que Abraão viveu 125, Jacó mais 175, aí já conta aí 300 anos, mais 400 anos que o povo viveu escravo. E aí é nesse contexto que nasce Moisés. Foi 700 anos de diferença, em média, de quando Abraão viveu para quando a lei foi dada por Deus a Moisés. Então o exemplo de Abraão de receber a justificação é porque no seu tempo não existia a lei. E era preciso um justificador. E quem foi esse justificador? Deus, por meio da fé de Abraão. Então Abraão, ele foi justificado por último, pela fé que ele recebeu daquele que é poderoso para justificar o pecador.
Abraão entendeu esse princípio, Abraão entendeu essa certeza. E por isso seguiu, por isso obedeceu. Irmão, eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente só pode estar perseverando aqui se houver fé. É uma questão de fé. Porque às vezes as ondas vêm, as ondas vão. Aqui no versículo 18 diz: Abraão, ao contrário do que se podia esperar. Você acha que fé vai agir quando for na facilidade, é? Às vezes eu estou levando, sabe? Estou dizendo eu, na minha vida devocional. Eu tenho levado uns baculejos de Deus. Eu tenho levado uns baculejos de Deus. Para aprender que as circunstâncias que eu preciso depender dele, eu preciso confiar nele, eu preciso depender dele, eu preciso ter fé nele. Porque muitas vezes o temperamento quer agir. E quem diz que em crente temperamento às vezes não age? Mas é aí que existe, e é aí que surge a necessidade do Espírito Santo ministrar sobre nós a temperança, o domínio próprio. Para quê? Para a gente regular o temperamento. Quem disse que temperamento não se regula? E eu estou dizendo aqui isso para vocês, irmão, para vocês não pensarem que o evangelista Giovanni é perfeitinho, é bonitinho, é não. Porque essa palavra, antes de ser ministrada a vocês, ela foi ministrada a mim. Antes dela bater, antes dela confrontar, antes dela ensinar, ela veio a mim. E o Espírito Santo muitas vezes precisa me exortar. Ei, baixe a bola. Não queira sair como boi brabo por aí não. Porque assim como ele disse a Paulo, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus queria dizer a Paulo, não adianta você ser boi brabo, porque boi brabo, ele amansa na base do aguilhão. Mas quando a gente aprende a ser ovelha, quando a gente aprende, aleluia, a viver na dependência do bom pastor, ele assegura proteção, refrigério, sossego, bom pasto, águas tranquilas. Louvado seja Deus, não precisa ter medo, porque eu estou contigo, eu estou te conduzindo, eu estou te levando, confia em mim, depende de mim, anda na minha presença, porque eu sou o teu bom pastor. E foi assim que Abraão viveu. Justificado pela fé, porque ele creu naquele que é justificador. Ele não creu para receber, ele creu para obedecer. Eu preciso a cada dia crer para obedecer. Eu preciso ter fé gerada em mim para viver dependente da vontade de Deus. E é isso que a justificação, ela opera em nós. A graça de Deus nos livrou da lei